Graça e paz a todos, espero que todos estejam bem. Não existe demônio do Kisuko, não existe demônio do café, não existe demônio no Cola-Coca, não existe demônio em cerveja, não existe demônio na pinga, no cigarro, nada disso. Um amigo meu, ele falou para mim que foi numa igreja e ele tem problemas com bebida e com o cigarro. Eu, por muito tempo, eu também tive problemas com a bebida e tive cigarro, né? Eu fui viciado em bebida e fui viciado no cigarro. E graças a Deus eu consegui escapar, né, desse problema, né? Que esse meu amigo também, ele infelizmente está tentando escapar a bebida e o cigarro. E ele veio conversar comigo. Ele falou assim: Joel, eu fui numa igreja e eu sei que você também já foi lá da igreja. E essa igreja que eu fui, o pastor falou para mim que tem o demônio da bebida. Ele falou para mim que tem o demônio do cigarro e tinha um demônio na minha vida. Eu falei, é sério? Menino, a Bíblia, ela nunca falou isso, né? De onde ele tirou essas coisas, né? Aí ele falou, foi o pastor que me falou. E ele falou que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu falei, amém, né? Isso é verdade. Sem fé, não, ninguém agrada a Deus. Fé em Deus, né? Fé em Jesus, fé na verdade, né? E não na mentira. Então, eu falei, então, e aí? O que aconteceu? Ele falou, eu fui lá na igreja, aí o pastor veio, ele falou assim, tem um demônio da pinga, tem um demônio do cigarro e um demônio na sua vida, né? Mas me traga uma fronha do travesseiro seu, né? Que eu vou ungir a sua fronha com um óleo que eu tenho, que tem um negócio nele, tem um segredinho que veio lá do monte, não sei da onde. Você vai fazer uma campanha de quebra de maldição, 7 sexta-feira, e você faz um voto, né? E você traz uma quantia, né, para a igreja. É a mesma coisa de sempre, né? O mesmo engano de sempre. Eu falei para ele, meu amigo, coisas ungidas são feitiçaria. Quem está debaixo disso está debaixo de maldição. A fé é a firme certeza. A firme certeza é a esperança daquilo que não se vê, né? Aqui está a minha Bíblia, né? Não preciso de fé. Por quê? Eu não estou mais esperando ela. Ela está aqui na minha mão. Eu estou vendo ela. E, e a fé é a firme certeza, a esperança do que a gente não vê. Então, né? Todas as coisas ungidas na igreja, seja azeite ungido, óleo ungido, pode fazer bem para você sim, porque você vai, se for um óleo perfumado, um azeite perfumado, na hora que você for dormir você vai ficar cheirando ali, vai ficar um cheirinho bom. A sua mulher pode até gostar, né? Se não for aquele azeite fedido, mas não vai trazer benefício espiritual nenhum para você. Se for sal grosso, sal ungido, não vai fazer nada na sua vida espiritual, não vai ajudar você em nada. A não ser que você leva para casa e faça um churrasco com seus amigos, me convide também, né? Todas essas coisas são feitiçaria.
óleo ungido, azeite ungido, voto ungido, rosa ungida, sal grosso e lenço ungido, o suor do pastor lá fedido que dá para as pessoas levar para casa, fala que cura, que liberta. Isso tudo é engano, é feitiçaria evangélica. Nada disso tem valor. Aí ele falou para mim, mas eu agi pela fé. Eu fiz e estou aqui ainda lutando, tá difícil. E não mudou muita coisa não, ainda continuo. Eu falei, meu amigo, você não agiu por fé, você foi induzido ao erro, você foi levado ao erro, ao engano por aquele pastor. Infelizmente, você foi enganado, você foi induzido ao erro. Não existe, gente, demônio em café, não existe demônio em bebida, não existe demônio em cigarro, não existe demônio em cola-coca, em refrigerante, em nada disso. A Bíblia diz, o Evangelho diz que tudo com uso se destrói, né? Eu posso pegar uma taça de vinho e eu beber ela e ela se acabou. Ela foi embora, tudo se destrói. Bermuda, o pastor falava, você não pode usar bermuda. Por que eu não posso usar uma bermuda? Tem demônio na bermuda também? Você não pode ter barba? Tem demônio na barba? Então Jesus também tinha um demônio. Acho que por isso que os fariseus falavam isso toda hora dele, né? Que ele era dominado por um demônio. Homem não pode ter cabelo, tem que cortar, tem que rapar aqui assim, ficar, né? Tudo isso tem demônio, né? Mas eu falei para ele, meu amigo, para a maioria desses mentirosos, eles cobram nas igrejas dele o dízimo, né? E amor ao dinheiro também, né? É coisa do demônio, né? Eles não falam para as pessoas que o dízimo era uma ordenança da lei e o fim da lei é Cristo, né? Isso era uma coisa dos judeus, era uma ordenança da lei, o pagamento do dízimo era dos judeus. O dízimo não era dinheiro, não era 10% do seu dinheiro. O dízimo era 10% de alimento, né? É legal. Aí eles falam, não, se você não der, você está roubando a Deus. Malaquias 3,10. E se você não der os 10% de dinheiro para os pastores, não é para Deus, é para o pastor, Deus vai enviar o devorador na sua casa, vai acabar com essa casa, o demônio do devorador vai acabar com a sua vida, você vai perder o seu emprego, a sua firma, o seu carro, a sua família, né? Mas eles não explicam que esse demônio que eles dizem que tudo é demônio, esse demônio que ele fala que é o devorador, se você pegar o livro de Joel na Bíblia Sagrada, pode ser essa Bíblia aqui do protestante, a Bíblia católica, tá lá, tem um livro de Joel também. É que muitos dos crentes hoje, das pessoas que vão à igreja, elas carregam a Bíblia aqui, ó, né, como sei lá, um subaqueiro, um rolon embaixo do braço. Elas não lêem isso aqui, não lê. Então o pastor fala assim, que se eu não der um dízimo, o demônio do devorador, Deus vai enviar o demônio do devorador na sua casa. E se você der o dízimo para o pastor, o seu dinheiro, que não era dinheiro o dízimo, era comida, mas eles falam que é dinheiro, né? Os demônios falam que é dinheiro. Eles falam que se você der, aí Deus vai repreender o devorador, o demônio do devorador. Mas se você for lá no livro de Joel, né, o meu xará, Joel, lê o livro de Joel, que lá diz quem era o devorador. Sabe o que era? Não era um demônio, era um grilo. O devorador era um gafanhoto que
como não era dinheiro, o dízimo era comida, alimento, se os judeus não dessem a 10% da plantação, da colheita, para os sacerdotes lá, para os levitas, né, não obedecessem essa regra dos judeus, né, se eles não dessem, o grilo, o gafanhoto devorador, ia comer as lavouras deles e eles iam ficar sem. Agora, o pastor não fala que esse demônio que ele fala não era um grilo, não era um gafanhoto lá em Israel, não aqui hoje, né? Então, eles falam que o demônio ele veio para matar, roubar e destruir, né? Só que a Bíblia aqui diz que esse demônio não era um demônio, é o ladrão. O ladrão vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. É o ladrão, é o pastor que cobra dízimo, é o ladrão, porque está roubando em nome de Deus. Essas coisas eles não vão ensinar, foi o que eu falei para ele, eles não vão ensinar, né? E eu falei com o pastor, você sabe que o dízimo não é para a igreja, era uma ordenança da lei para os judeus, porque eles tinham que sustentar o templo da glória de Deus, da casa de Deus lá atrás, né, no passado. A velha aliança, velho pacto, velho testamento. Ele falou, eu sei, é verdade, Joel. Eu falei, o senhor sabe, pastor, que o dízimo não era dinheiro, era comida? Ele falou, eu sei. Eu falei, então por que você fala que é dinheiro? Né? Eu falei, pastor, você sabe que o devorador lá não era um demônio? E ele não comia dinheiro, ele comia plantação, era um gafanhoto, era um grilo, não era demônio? Ele falou, eu sei. Eu falei, se você sabe tudo isso, por que você não fala a verdade para as pessoas? Por que você não prega a verdade? Ele falou, e você está doido? Ele perguntou para mim, você tem coragem de falar essas coisas? Eu falei, eu tenho, porque eu não tenho cargo nenhum, eu não vou me corromper com isso, porque Jesus me chamou para falar a verdade, Deus mandou eu falar a verdade. Jesus lá atrás falou para mim que quando eu tentei mexer nessas coisas, eu vi que estava errado, ele falou para mim, Jesus falou para mim assim, tá vendo essa sujeira que está aí? Se você tentar tirar, vem outro e põe o outro no lugar. Olha só para mim, olha só para mim. Deixa essa sujeira aí como está, que eu vou cuidar disso, né? Então, Jesus me chamou para falar a verdade. Jesus me chamou para falar somente a verdade, né? Aí ele falou assim, cara, você era para estar ganhando dinheiro, você era para estar com a gente, se quisesse. Você podia ter um cargo, ser um presbítero, ser um pastor, ser um apóstolo, né? Quando eles se intitularizam apóstolos, né? Por eles mesmos, porque apóstolo foi quem andou com Cristo, né? Não existe apóstolo hoje, existe engano. Eu falei, não, cara, eu prefiro falar a verdade, né? Eu falei, por que o Senhor não traz essas verdades, pastor? Ele falou assim, eu não posso. Porque eu tenho um líder, eu tenho um cargo, eu tenho um nome e eu tenho um salário, né? E se eu falar essas verdades que você está aqui me falando, né? Que eu também sei, diz ele, né? Eu também sei que isso é verdade, você está certo? Se eu falar a verdade, eu vou ser expulso, né? E eu vou me virar como, né? Tá bom o meu cargo, o meu nome e o meu salário. Eu não posso falar a verdade, né? E ele falou, você podia estar com a gente, tá bem? Eu falei, eu prefiro ficar com a verdade, né? Então é isso, gente. Eles nunca vão falar para você que o devorador era um grilo, está aqui em Joel, né? Pode ler. Se for mentira, você vem aqui nos comentários e fala para mim, você me cobra. O dízimo era para os judeus, não era para nós. Cristo deu fim
a lei na cruz e ninguém se justifica diante de Deus hoje por obedecer qualquer que seja o rudimento da lei. Se estiver fazendo isso, está debaixo de maldição, caiu da graça, reconstruiu o que Cristo deu fim, está afastado de Cristo e Jesus não tem valor algum para você, né? Então, esse é um engano que as pessoas acabam caindo.